Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Estão me vendo? Hoje a gente vai falar sobre educação, né, como um direito, né, essa construção que vai ter uma trajetória no Brasil, né, uma trajetória histórica, né, social, política, né, econômica. Então eu vou usar, a gente está usando o texto novo já, né, que eu mandei para vocês. Eu vou dividir na tela aqui. Então, eu vou dividir a tela com vocês para começar a apresentar os PowerPoints, para prosseguir com a aula, tá? Peraí, gente, deu um probleminha. Então, aqui é a educação básica como direito, né, na aula do dia de hoje. Eu vou falar algumas questões relacionadas a essa trajetória, como eu disse, tendo como ponto de partida o texto e fazendo algumas interseções aí, tá? Então, eu vou por tópicos aqui. O primeiro tópico que eu coloquei, que é a expressão educação básica, né? Na verdade, a educação básica aparece, né, como expressão na década de 30, né? Logo depois que o Vargas acaba assumindo o comando do Brasil, que termina com a República Oligárquica, e vence a formação do Estado Novo na sequência, né? É a primeira vez que se ouve essa ideia de você falar em diretrizes e bases, né, para a educação nacional. Até então não tinha essa preocupação histórica, né? Se a gente for pensar assim na história da educação no Brasil, nunca teve um planejamento em nível nacional. Depois da expulsão dos jesuítas, né, isso ainda no período colonial, dificultou mais as coisas ainda, assim, tipo, de você pensar uma educação integrada, né, que os jesuítas, por mais que fossem segmentados, eles tinham uma ordenação interna, né, enfim. Aí, esse termo educação básica, né, com a lei de diretrizes e bases, vai ser um conceito aí firmado na última edição da LDB, né, que foi de 96, mas não se esqueçam que 64, né, que é a versão consolidada, a primeira, depois vem sendo as reedições e a última que foi assinada pelo Darcy Ribeiro, né. Não, mas várias pessoas participaram desse processo, gente, por isso que é uma trajetória. Por fim, aqui, né, então, é um conceito, é um direito, uma forma de organização da educação nacional. Também fazendo parênteses, lembrando que é o Vargas que coloca isso também, né, na Constituição de 37, que a educação é um dever do Estado, tá? Então isso não era prerrogativa. Bem que a gente teve algumas mudanças aí, né, na LDB, depois lá do governo Temer, mas ainda é papel do Estado ofertar a educação, certo? Segundo ponto aqui, né, como conceito, a educação básica veio para esclarecer e administrar um conjunto de novas realidades, trazida pela busca de um espaço público novo. Isso vai, assim, até a década de 70, né, ser uma coisa consolidada nessa busca, né, mesmo, porque a escola pública lá, que é gratuita, sempre foi um requisito, né, de governos brasileiros, de pessoas que lutavam pela educação, que nem o Anísio Teixeira, o Florestão, o Darcy Ribeiro, né, enfim, tanta gente aí que fez por isso. Mas você tem um adendo que na década de 70 do século passado, você tem um declínio, né, do que a gente chama de política do bem-estar social, que no Brasil nunca chegou a ser implementada, né, assim, de modo eficaz, nem de modo pleno, mas já tinha alguns exemplos que vinham dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Isso vai cair por terra, né, e aí a educação pública passa a sofrer uma série de golpes, né, tipo, desde verbas, prestígio, sucateamento, e vai chegar no que a gente vive hoje em dia, né? Então, mas essa trajetória acontece, ela existe, né, nessa determinação da escola pública. Depois, no terceiro ponto, aí, como princípio, né, da educação básica,
genérico e abstrato, né? A educação básica tem como ideal, né, ajudar a organizar o real a partir de bases do que acontece na sociedade e a administração por meio de uma ação pública consequente. Lembrando, gente, que quando a gente pensa em educação, não tem como ela desvincular ela de política e de economia. E a ascensão do neoliberalismo, como eu disse, se dá século XX, década de 70, 80 e 90, isso chega ao máximo, tá? Onde até, por exemplo, para a gente receber verbas do Banco Mundial, firmar acordos com o FMI, precisa seguir as cartilhas do neoliberalismo que eles estavam impondo, tá? Isso aí, consenso de Washington, já devo ter comentado com vocês em algum momento sobre isso, mas procurem mais sobre essa ideia do consenso de Washington, que é o que a gente acaba vivendo hoje em dia, tá? Bom, e como conceito novo, né, da educação básica, ela traduz essa realidade de uma possibilidade histórica, né, que vai se realizar numa postura de transgressão de situações pré-existentes. O que ele está falando disso no texto é que no Brasil, até a gente, desde o golpe em 64, né, até o final da ditadura em 84, 85, você tem que fazer uma série de reconfigurações. A educação, nesse sentido, passava pela veia militar, né? Pelo controle ideológico, controle de conteúdos, né? Você tem disciplinas que são aparelhamentos do Estado dentro da educação, como a SPB, Educação Moral e Cívica. Aí você pode falar, ah, Daniela, mas educação moral e cívica era bom, ensinava a gente, né, as questões da bandeira, tal, tal, tal. Claro, gente, as questões do nacionalismo, do patriotismo, porque nacionalismo é outra coisa, né? Do patriotismo são muito importantes, mas você não pode usar isso que eles faziam na época como um instrumento de manipulação. Não se falava tudo o que se queria na sala de aula, os materiais didáticos eram todos editados, bom, enfim, havia uma série de controles e rigores, né? E por fim, aqui como direito, ela significa esse recorte, né, universalista. Se a gente fala, por exemplo, na redemocratização do país, a gente fala em abertura, você não pode mais ficar colocando uma verdade plena, total, absoluta. Você precisa trabalhar, ainda mais num país como o Brasil, carregado de pluralidade e aspectos multiculturais, você precisa ser muito coerente, né, com a proposta de educação e cidadania, tá? Fazendo um parênteses com hoje em dia, se a gente for ver, não existe mais obrigatoriedade, por exemplo, de você falar das nações indígenas, dos povos africanos, né? Que até então, dentro da LDB, era configurado como uma obrigatoriedade de conteúdo. Então, tira-se isso, né? E várias coisas que, infelizmente, estão passando aí pelo Ministério da Educação, né? Com discursos intolerantes, não reconhecimento de etnias, ou minimização das etnias indígenas, né? Não reconhecendo o trabalho dos povos, menosprezando a herança cultural dos quilombolas, né? Enfim, um monte de coisa que acaba prejudicando a educação e a cultura do país, a história do país como um todo, tá? E por fim, aqui, né, quando a gente fala na educação básica, ela significa também esse reencontro com a democracia civil, com a ideia da sociedade, da política e da cultura, como eu disse, tá? Que, fazendo um recorte de novo para os dias atuais, nós estamos passando um momento muito sério do ponto de vista da democracia, tá? Não, isso aí não é contemporizar, não tem como contemporizar isso. A gente fala, ah, mas eu não concordo, não. Você pode não concordar que você não gosta de azul, você não gosta de branco, ou isso é uma outra coisa, você não gosta do verde. Isso aí é tudo bem. Agora, por exemplo, pessoas que andam questionando, confrontando a construção da democracia no país, que é tão recente, isso é um perigo. Isso também é um perigo para a educação. E aí o que eu sempre falo, né? Bourdieu, o que Bourdieu diz? Que a educação ela não pode ser um sistema para perpetuar condições.
como a gente vem tendo até hoje, né? Onde o branco e a elite tem uma condição boa e as pessoas e os subalternizados têm condições precárias, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, que a educação ela precisa ser libertadora, a ideia do Paulo Freire, tá? Ela não pode ser uma educação de fachada, como acontece hoje em dia, tá? Isso aí passa por problemas de gestão, governo após governo, né? E há um nítido interesse mesmo em criar, isso já existe, infelizmente. Eu estou dentro da escola pública, estou dentro da escola privada, eu vejo isso. Infelizmente, os alunos da rede pública, eles têm uma deficiência muito grande da questão da construção da crítica mesmo, sabe? Não que eles não queiram ter, é diferente, eles querem ter, mas muitas vezes eles não têm o arcabouço cultural, eles não têm essa capacitação, né, cultural para poder questionar muitas vezes o que eles próprios vivem. Então é aquela coisa, como é que eu vou me proteger de algo se eu não sei o que me agride, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? De um modo bem claro. A educação, ela pode tanto servir para a libertação, quanto, né, dependendo de quem está no comando, para o controle. E a gente, como um país democrático, não pode aceitar isso, certo? Então, aqui eu vou continuar dividindo a tela com vocês. Aqui eu vou continuar com a tela nessa parte. E aqui eu coloquei algumas coisas sobre as práticas da política pública, né? Como isso precisa acontecer de uma maneira enfática. Tá? Então, algumas definições, né? Para que serve a política pública, né? Que elas são ações, né, coletivas, né? Com o objetivo de garantir de direitos para a sociedade. E para isso você tem que ter compromisso e da tomada de decisões para determinadas finalidades. De novo, a ideia da gestão. Também é importante para saber como são definidas as atividades que requerem avaliação, as etapas do planejamento e instruções governamentais. Agora, nós estamos passando por um momento muito sério nessa pandemia aí. Houve toda aquela controvérsia sobre o Enem, né? Vai parar, não vai ter o Enem, prossegue com o Enem, porque, como disse o ministro, né, a educação não é para corrigir injustiça social. Está equivocadíssimo, equivocadíssimo, porque a educação é sim para se reparar as injustiças sociais que a sociedade vem tendo, né, para corrigir isso, é o que se espera de uma educação democrática, tá? Então, nesse sentido, viu, como é importante planejar, porque quem tem acesso à internet, quem tem todos os meios, consegue, né, gente, bem ou mal, acompanhar alguma coisa. Agora, esses alunos da rede pública, por exemplo, eu vejo a dificuldade que os meus alunos têm em acessar uma rede, entender o sistema. Aí você, mas eles são jovens, eles sabem lidar com a tecnologia. Não é assim. Nem sempre eles conseguem lidar com a tecnologia, nem sempre eles têm acesso à tecnologia. Muitas vezes as famílias não têm como pagar uma internet que é caríssima num país como o nosso, tá? Agora eu vou cortar o vídeo, porque senão vai dar o tempo do YouTube, e aí eu continuo daqui a pouco, tá bom?